Dorival Bettoni, me explica de novo a história do nascimento do hélio, do hidrogênio, da vida na Terra. O único átomo que existe originalmente e naturalmente é o átomo de hidrogênio, que é o átomo que tem um próton só. E é fabricado pelo Sol. É o átomo que, no Big Bang, nos 15 bilhões de anos atrás, o único átomo, o átomo original é o átomo de um próton, é o átomo de hidrogênio. De hidrogênio. Isso. O Sol fabrica o quê? No sistema solar, a fábrica de átomos e de elementos químicos do sistema solar, primariamente é o Sol. Tá. O Sol, como é uma estrela muito grande, mas também tem muita energia, e por ser uma estrela muito grande, ele consegue gerar apenas um átomo com dois prótons, que é o hélio, que vem da colisão de dois átomos de hidrogênio. Você quer dizer que o Sol fabrica apenas hélio? Exato. Nada mais que hélio. Nada mais que hélio. E o hélio tem dois prótons. Dois prótons. Todos os outros elementos químicos presentes não só na Terra, como em todos os outros planetas do sistema solar, vieram de outros lugares. Por exemplo? Outros sistemas solares, de estrelas mais velhas, porque para você conseguir elaborar átomos com um número maior de prótons, o espaço da estrela tem que ser menor, para que a probabilidade de colisão entre os átomos seja maior. Então você começa a ter, por exemplo, 2 hidrogênios gerando hélio. De repente o hélio colide com o hidrogênio e gera um átomo com 3 prótons. E assim vai por. E com 3 prótons seria qual? Eu não lembro na tabela, mas enfim, a tabela periódica tem de 1 até 100 encaquerado, certo? Tudo isso foi fusão nuclear. É isso que o Sol faz. É isso que querem fazer lá na França, na Europa. Fusão nuclear. Certo? Querem mimetizar a natureza. Exato. Porque vão conseguir. A fusão nuclear é que produz mais energia. E é a que produz essas coisas. Certo? Então esses outros átomos, como o Sol é muito grande, ele não produziu carbono, não produziu ferro, não produziu nada disso. Aqui só teria hélio e hidrogênio. Então, belíssima explicação. Vou conferir com você agora. Eu, quando morrer, não quero ser cremado. Quero ser enterrado, preferencialmente num caixão de madeira direto na terra, para ficar imortal, porque eu acredito na imortalidade de Lavoisier. Ou seja... acontece o seguinte, se o corpo decompuser, e a maior parte dos corpos decompõe naturalmente, sem nenhuma intervenção, eles vão naturalmente decompor. Qual é o corpo que não decompõe? Tá. Geralmente... Conclua a frase. Se o corpo decompuser, o que acontece? Pronto. A vida continua. Exato. E se ele for cremado? Também. Mas também como? Porque ao cremar, você elimina a maior... Não elimina nada. Mas você elimina a vida que está lá. Não, você não elimina nada. O que é o fogo? É uma combustão. Aquela que você faz para estar vivo hoje. Certo? Pega fogo... Só que aquela que eu faço, entendeu? Eu quando vou ao banheiro, não dejeto cinzas. Não, a cinza é apenas um processo acelerado com mais energia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... a cinza, digamos assim, é um cocô acelerado? É ou não? É? Vamos supor... Não, me diga. Tá, o que eu quero dizer é o seguinte... Não, você não respondeu a minha pergunta. Vamos supor que o teu corpo tenha 150 átomos de carbono. Isso também pode, tem muito mais. Tá. Os 150 átomos de carbono, se você queimar, vão para algum lugar. Se você decompor, também vão para outro lugar. Mas eles vão continuar existindo, eles não vão desaparecer. É isso que é a tal da teoria do Lavoisier, que tudo se cria, nada... Tudo se perde. Nada se cria. Então, mas eu, pelo simples, como não entendo muito de física atômica, eu prefiro ainda o velho Lavoisier e a velha e boa terra. Prefiro virar minhoca, quem que não folha, pássaro, orangotango, cavalo, boi, vaca, passarinho. Lá sei eu, o que mais? Os corpos que não decompõem, via de regra, são aqueles corpos, geralmente pessoa que foi tratada de câncer decompõe muito mais devagar do que uma pessoa que morreu de uma outra causa morte. Por quê? Por causa do tratamento do câncer. Você usa radiação e a radiação mata a vida que está dentro de você. Entendeu? Aqueles micróbios
né? Porque isso é interessante, uma coisa que poucas pessoas sabem é que o ser humano, além das células com o teu código genético, você tem dentro um número de espécies viventes muito grande. São Qual é o número? São Milhares. Milhares de vírus e bactérias. De outros, exato, de outros tipos de vida que estão vivendo dentro. Por que e alguns... eles vão te decompor. Por que alguns vírus e bactérias são maléficos e outros são benéficos? Bom, não é que são maléficos ou benéficos, todos eles estão vivendo. A teoria que eu li nesse cara aí do livro dele... Como é o nome do livro? Terra Rara. Terra Rara. Não entendi. Terra Rara. Terra rasa. Rara. Terra arara. Rara. Não é arara. Terra rara. Como é o nome do autor? Eu não lembro. Gostei da... Boa memória, não lembro. A Terra Rara vem do que... A teoria desse cara é o seguinte, que é muito difícil ter uma outra Terra no universo. É por isso. Só que nesse... E ele defende que a vida, possivelmente, como a conhecemos, existiria... Dificilmente aconteceria em outro lugar por causa disso. Esse tipo de vida, mas podem existir outros tipos de vida. É o seguinte... Tá? Podem existir... O que é a vida? Tudo bem, pode. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? A vida, essencialmente, é uma molécula que produz outra ativamente. Tá? Tudo se transforma, certo? Tudo se transforma. O que é a vida? Uma molécula? Que produz outra ativamente. Outra molécula. Por exemplo... ok. A vida é uma molécula criadora, recriadora. Toda vida gera vida. Não é só o ato reprodutor dos animais que gera vida. Você está gerando vida dentro de você toda hora. Você está criando célula sanguínea, muscular, osso, assim por diante, certo? As nossas células, elas morrem completamente e ressurgem a cada 7 dias. Elas vão gerando vida, certo? Elas geram vida. Só que a característica da vida é o seguinte, esse código genético, ele tem uma espécie de uma combinação de cofre, um encaixezinho certinho, e você vai gerando vida. A transformação no resto do universo, das moléculas não carbônicas, elas geralmente ocorrem, geralmente não, elas ocorrem passivamente, ou seja, está areia ali, choveu e transforma. Entendeu? Está areia ali, veio o sol e transforma. Mas é uma transformação passiva. Mas por que passiva? Ela precisa receber a água para criar, mas não é ela que cria? Passiva, não, porque no caso... veio de fora. A vida cria a outra vida ativamente. É da essência dela criar outra. Certo? Então você vê o que esse cara... O que eles põem na teoria dele? Exceto o carbono, parece que só o silício criaria cadeias de carbono, cadeias complexas, capazes de criar essa vida complexa que nós temos hoje. Ou seja, porque você tem vida, tem um micróbio, mas você tem a vida como é a árvore ou como é um animal. Um animal não é uma vida. São milhares de vidas e o animal é o coordenador. Assim como nós somos mamíferos, coordenamos milhares de vidas autônomas. Você tem um sistema que integra toda essa montoeira, porque você veja bem, não é só você. Tem a pele, que é um tipo de tecido, músculo, que é outro tecido. Cada órgão do corpo. Tem vários tecidos. Eu imagino que a doença seria a rebelião de um dos sistemas de vida. Vamos deixar de lado esse negócio de doença para dentro. Se você tirar do lado do ponto de vista de você, olhando para você, tudo isso é natural. Até a doença. Sim. Aliás, é interessante como esse cara propõe que surgiu a vida complexa, ou seja, aquela vida com vários tecidos especializados, com funções especializadas. Porque como é que surgiu a vida originalmente? Quer dizer, a vida surgiu, veio lá, segundo ele, veio de um meteorito, veio um carbono de fora. Porque o Sol não produz carbono, produz só... Veio de um meteorito. Veio de fora, certo? Aí fica a pergunta, e esse meteorito teria... O carbono vai se gerando. Se você tiver energia, tiver outras coisas, ele vai gerando. Tá. Então, vamos pular essa questão de onde, como e quando começou. Nós estamos aqui, estamos vivos. Pois é, mas onde começou, a teoria dele, a proposta de como é que gerou a vida complexa, que é interessante. Como é? No início, você tinha, a atmosfera era pobre em oxigênio.
A vida que veio inicialmente para a Terra eram os chamados organismos anaeróbicos. Anaeróbicos. Eles fazem o quê? Eles produzem metabolismo na ausência de oxigênio, mas eles geram oxigênio. Alguns, como as plantas, né? Geram, até hoje geram. Então, a partir do momento que gerou oxigênio, surgiu uma vida que vivia com oxigênio, mas precisava fazer a combustão desse oxigênio. E ela começou a viver comendo, vamos dizer, fagocitando outras células. A teoria dele é o seguinte, porque a fagocitose o que é? Uma célula pega e engole outra. Certo? Que é o oposto do câncer. É o oposto do câncer. Porque no câncer as células a célula defesa, as células, os linfócitos, as células de defesa do organismo, elas fazem isso até hoje. Os linfócitos. Elas fazem fagocitose. Elas pegam a célula que está invadindo, um vírus, uma bactéria, e fazem a fagocitose. Os glóbulos brancos são responsáveis pela fagocitose. E os vermelhos? Não, os vermelhos são os que transmitem oxigênio, transferem oxigênio que você ganhou das veias respiratórias. Tá. Ok. Eles são a fábrica. Agora é interessante o seguinte, a fagocitose o que é? É uma célula, pega e engloba outra. E sabe que a mitocôndria... Uma célula branca engole outra branca? Não. Engole qual? Uma vermelha? Isso aí, engole uma branca, a célula branca é a célula de defesa do organismo. O que ela faz? Ela engole qual célula? A célula vermelha? Não, se ela está trabalhando de acordo, ela vai engolir, de acordo com aqueles mecanismos lá de mensageiros e associação, a célula que está, por exemplo, a célula de uma bactéria que está no teu organismo. Entendi. Mas o que é a fagocitose? E na doença autoimune? A célula branca ataca outra célula, ataca os amigos. É uma traidora. Não é uma traidora. Isso tudo é um processo. Eu sei, mas digamos, na doença autoimune, a célula branca ataca outra. Porque como é que ela sabe que a célula... Ela não sabe isso. Ela fica burra. Não, ela não fica burra. Ela tem terminais químicos lá. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Se a inteligência dela, entendendo-se por inteligência a correta programação dela, se o normal dela é atacar invasores, se de repente ela ataca os colegas... mas ela ataca por quê? Ela não ataca porque ela tem um cérebro e vai atacar. Ela tem terminais químicos lá que identificam. Quando aquele terminal encaixa num outro que é... Né? Na realidade, os terminais químicos dela se deterioram. Pode ser que na fagocitose. Pode ser que mudaram. Mas não na fagocitose. Muito bom. Ele vai fazer sempre. Então, tivemos aqui Não, mas aí que vem a parte interessante. Pode até desligar. Mas para ele, a vida complexa, os tecidos... Sabe que a mitocôndria? Isso que eu ia falar. A célula tem vários órgãos lá dentro. Um deles é a mitocôndria. A mitocôndria tem um código genético diferente da célula. Então a proposta dele é o seguinte: durante o início que eu estava falando, tem os que precisavam os que consumiam oxigênio, como eles não produzem energia própria, eles começaram a comer a fagocitose. E esse cara propõe o seguinte: em algumas fagocitoses a célula incorporava a outra e diluía, mas em alguns casos aquela célula incorporada ficava dentro. De sorte que a fagocitose, num certo momento evolutivo, foi a salvadora da vida. Ela começou a salvadora da evolução. A vida já existia. Sim, mas ele acredita, eu acho, é uma hipótese. Ele é um cara muito honesto. Ele coloca lá, isso aqui é uma hipótese, certo? É uma hipótese para a criação da vida complexa, porque esse é o ponto. Como é que se chegou nessa vida? Porque a vida tem até em Marte, a vida microbiana, certo? Como é que se chegou nessa vida com tecidos especializados? Né? Sendo que houve uma série de acidentes assim que dificilmente acontecerão em outro lugar. Um deles, que foi a tal da revolução, tem um nome, não sei o que lá, cambriana. Num determinado momento, houve uma explosão de algas na Terra, e isso que é interessante. E onde estavam as algas? Estavam aqui na Terra. As algas estavam na Terra. Mas acontece o seguinte:
As algas estavam aqui na Terra e elas produzem oxigênio. Estavam onde elas estão hoje, nos oceanos. Elas são na época só tinha quase oceano. Elas são até hoje, as algas são as maiores produtoras de oxigênio da Terra. São elas que produzem oxigênio. E produziam na época, só que tinham poucas. Mas acontece que no final do período cambriano, que foi uma dessas expansões e contrações de geleiras, começou a cair nitrato de não sei o que lá, agora eu não lembro o que, mas um elemento químico que aumenta, causa o aumento da divisão celular das algas e criou uma explosão de algas. Então essa atmosfera terrestre, que era predominantemente pobre em oxigênio, e foi engraçado, elas produziram oxigênio, criando o ambiente para animais complexos. Aí vem uma parte interessante. As células complexas, a forma de vida complexa, ou seja, aquela forma de vida com tecidos especializados, toda ela vive basicamente, até mesmo as árvores, porque elas têm que fazer a combustão, elas necessitam do oxigênio. Então esse acidente, esse nitrato de qualquer coisa, que causou uma explosão de algas e aumentou a quantidade de oxigênio, nesse momento, tem duas coisas que ele registra, assim, pela lógica. Pelo rastreamento de carbono. Pelo rastreamento de carbono. O que ele registra? 1. Aumenta o nível de oxigênio na Terra. Tá. 2. Começam a surgir, quase que simultaneamente, várias espécies de animais complexos nesse momento. Interessante. De onde que eu tiro o seguinte: esses animais já existiam, eles começaram a se reproduzir, você tá entendendo? Começa a surgir traço deles. Antes tinha, mas tinha muito pouco. Eles já estavam ali. Provavelmente o oxigênio é necessário, porque o oxigênio até hoje... O homem foi uma evolução de uma dessas formas de vidas, porque todos os animais evoluem, não apenas o homem. Ali ele tem outra coisa muito interessante, isso para eles já é tido como certo. O tronco comum de todas as formas de vida... Tá. Qual é? Tem um nome ali qualquer, mas... Não, me dá esse nome qualquer. Ele dá um nome qualquer lá que eu não lembro qual, só está lá no livro. Mas tem um tronco comum que é diferenciado para todas as outras formas, seja vegetal, seja animal, etc. Então, tem um tronco comum que gerou que gerou todas as vidas, e a partir daí tem um tronco comum. Gerou vida, tal. Só que a vida animal é paralela à vegetal, que é paralela aos fungos, que é paralela aos outros domínios. Eu acho o seguinte, que todas as formas de vida são vidas e todas as formas de vida têm a sua inteligência própria. Certo, mas nós temos aqui duas coisas. Coisa 1, vida. Tudo é vida. Tudo é vida, aí estamos de acordo. Só que o animal tem uma característica muito específica. Ele interfere em outras formas de vida. Não, todos interferem em outras formas de vida. Mas tem uma coisa em que o animal difere das outras formas de vida, inclusive de vírus, etc., porque ele age ativamente com a natureza. Entendeu? Uma árvore fica plantada lá. Fica plantada. Vai morrer ali. Mas o vírus age ativamente. Se chover, a árvore vai ficar parada. Mas você vai procurar proteção. Porque sistema nervoso central controlado, só os animais complexos têm. Um vírus não tem. Uma bactéria não tem. O vírus não tem. E eles são outros domínios. Então, pelo rastreamento genético, eles chegaram à conclusão de que vírus e bactéria não tem um tronco comum com animal complexo. Seja um macaco, ser humano, cavalo, cachorro. Muito bem. Estamos num belíssimo debate intelectual. Aqui o professor Jacob Bettoni da Ergologia. Esta figura que aparece no vídeo é Dorival Bettoni, que no ano de 1983 teve a perspicácia de abandonar o terceiro ano de medicina para fazer, na época, um curso tão desconhecido quanto hoje, para muitas pessoas ainda é no Ergologia. Na época, ele falava em informática, como ele previu e como ele anunciou. A informática hoje é
a base que permeia todo o conhecimento científico. E como nós afirmamos, no Ergologia daqui a 5, 10, 15 anos, será a base de toda a estrutura de tudo aquilo que se refere a pensamento.